Bom, gente, para quem não me conhece, né, acho que a maioria me conhece, mas para quem não me conhece, meu nome é Thalita. Eu terminei o doutorado em comunicação do PGcom em março do ano passado, fui orientada pela professora Gabriela, e a nossa pesquisa foi principalmente relacionada na parte que a Gabriela estava falando ali, dos estudos sobre formação, literacia midiática, envolvendo escolas ali dentro do observatório. O objetivo principal da minha tese, como um todo, foi desenhar um modelo de interface aula para a educação midiática, um modelo completo, desde a epistemologia pedagógica até o material didático, e pensar, não só desenhar, né, mas pensar teoricamente, como a educação midiática pode se inserir da melhor forma em escolas, mobilizando teorias de educação, de comunicação e de design instrucional. Mas hoje eu trouxe um pedacinho aqui do capítulo teórico, porque eu sempre gosto de pensar, além de apresentar o resultado de pesquisa, o que eu posso trazer que pode ser útil, seja para uma reflexão ética, seja para ajudar numa pesquisa de alguém que esteja começando, né? Então, ano passado eu falei bastante, assim, de escalabilidade dos projetos, e hoje eu queria mostrar para vocês um modelinho que pode ser aplicado caso alguém queira fazer alguma coisa em escola, esteja pensando em fazer workshop, oficina em escola, e às vezes não é o seu ponto principal de pesquisa, às vezes seu ponto principal é o audiovisual, mas você pretende fazer uma coisa na escola. Eu trouxe um modelinho aqui que pode ajudar. Nesse capítulo teórico da tese, a gente pensa na aula como um fenômeno. A gente vai lá no histórico da palavra aula e do início da aula na civilização ocidental, porque já tinha no Oriente, né, a instrução confuciana. A gente pensa na aula ali no modelo grego, o que era essencial para um fenômeno ser considerado aula, para a gente começar a pensar no fenômeno aula. E aí, o fenômeno aula, ele dependia de alguém que quer ou vai ensinar, que na época era chamado de mestre, né? Alguém que vai aprender, e um fluxo comunicacional entre eles. Porque se não tem um fluxo comunicacional, seja por escrita, seja por fala, é um aprendizado autônomo. Então, uma aula depende disso, depende de um objetivo de aprendizagem, alguém que vai ensinar, alguém que vai aprender e um fluxo comunicacional. A partir dessa ideia do fluxo comunicacional, a gente começou a pensar na aula enquanto fenômeno de comunicação. Aí a gente vai lembrar lá das teorias de comunicação, que estudava como que passava a comunicação de um ponto a outro. Se a gente pensar no modelo tradicional de aula, por exemplo, a gente tem um modelo muito parecido com o do Lossell, lá de comunicação tradicional também. Porque a concepção de mentalidade desse modelo é um professor transmitindo linearmente, um detetor do conhecimento, transmitindo linearmente a informação para alguém que vai absorver passivamente. E apesar disso parecer assim, um pouco antiquado, esse modelo ainda está muito ali na nossa concepção cultural. Mesmo quando a gente fala assim, não, vou fazer uma metodologia ativa, se a gente não tomar cuidado, está muito na nossa mentalidade, assim, não, eu vou ensinar para eles, eu que vou passar, eu que sei alguma coisa. Então, a gente começou a pensar na fenomenologia da aula. E aí, a gente pensou, hoje, uma fenomenologia da aula mais atual, o que poderia ser? E a gente pensou na teoria no aspecto da rede, isso a partir ali do escolar. O que seria? A gente queria que o professor tivesse um fluxo com os estudantes tivessem um fluxo com o professor de igual para igual, mas que esse fluxo também tivesse o ator tecnológico que passasse essa informação, ou seja, a mediação tecnológica, que antigamente era um quadro, por exemplo, ou um livro didático, ela estava aqui, ela era um suporte para passar a informação daqui para cá. Mas hoje a mediação tecnológica ela pode ser um ator ali presente. O aluno pode, inclusive, aprender só com a tecnologia, sem a mediação do professor, por exemplo, em alguns momentos. Então, a gente fez esse deslocamento, colocando esse ator tecnológico, comunicacional, como participante ali da rede de comunicação.
E aí, a gente pensando a partir disso, não sei se vocês conhecem a teoria da ator-rede, você consegue analisar uma aula como um modelo de comunicação, como um fenômeno de comunicação. Você vai colocar lá os atores, que são os estudantes, os professores, os tecnológicos, e aí pode ser um tablet por aluno. Eu quero analisar qual que é o efeito de um tablet por aluno. Aí você vai determinar ali o ator tecnológico. No caso, a gente criou um ator tecnológico na tese, que é o Desinforma. Tem várias formas ali. Você tem que considerar o institucional, que é a escola, porque o professor não age sozinho, tem uma atuação da instituição estabelecendo normas e padrões, e esse cultural, que é a abordagem de ensino. O que é a abordagem de ensino? É uma mentalidade ética e cultural que você leva para a sala de aula. É como eu falei, às vezes você pensa assim, nossa, eu vou levar uma super metodologia ativa, mas quando você faz uma análise ética sobre o seu comportamento ético e cultural, você ainda está nessa mentalidade, por exemplo, isso é possível, porque existe sempre, quando a gente vai para um workshop, quando a gente vai para uma aula, quando a gente vai para esse momento de fluxo de aprendizagem, existe sempre um ator cultural, uma concepção do que a gente tem sobre o que é aprendizagem, sobre o que é modelo de aprendizagem, que acaba por influenciar as nossas atitudes ali. Isso é a abordagem de ensino. Então, primeiro a gente pensou na comunicação como na aula como esse fenômeno. E aí a gente fez essa tabela para poder analisar, a partir da teoria da ator-rede, modelos, fenômenos dentro da aula, tanto de inserção de tecnologia, por exemplo, se eu quisesse analisar inserção de uma fanart usando isso aqui, também daria para usar. Ou se eu quiser montar, eu quero montar um curso. Aí esse material também ajuda a se localizar. E depois a gente pensou na aula enquanto morfologia. O que compõe uma aula? Para facilitar esse entendimento, a gente pensou nessa metáfora da árvore. Por quê? Porque a árvore ela tem várias partes, mas ela é uma coisa só. E o fluxo, né, da seiva passa por todo esse corpo de várias partes. Então, uma aula é isso, assim, a aula, workshop, esse fenômeno de fluxo de troca de aprendizagem. Primeiro, ela tem uma raiz. Essa raiz é essa abordagem de ensino ou epistemologia educacional que eu estou falando. É uma mentalidade, é uma cultura que ela influencia desde a minha escolha do material, o jeito como eu falo com as pessoas, o modo como eu monto meu slide. Se eu tenho uma concepção de aprendizagem como um fluxo direcional, por exemplo, isso vai influenciar tudo na minha postura e nas minhas escolhas. Então, a raiz ela sustenta toda a árvore. Aí vem o tronco, que são as metodologias de aprendizagem. E aí, aqui é uma coisa mais prática. O que é uma metodologia? De aprendizagem, você escolher um caminho de passo a passo para você chegar no objetivo de aprendizagem com os estudantes, no geral. E aqui a gente trabalhou várias metodologias ativas, por exemplo. E aí vem o galho, que é o método de aprendizagem. O método está ligado à metodologia, mas ele é mais pontual. Por exemplo, a minha metodologia é metodologia ativa e eu vou usar nessa aula de hoje o método de debate aberto. Vou deixar cada estudante falar o que pensa e vou fazer ali uma mediação socrática. Isso são métodos pontuais que você usa em atividades pontuais dentro da sua escolha metodológica. A folha é um material didático, é o seu slide, é as imagens que você leva. E o fruto, tudo isso está convergindo para um objetivo de aprendizagem. Por que isso aqui é importante? Ter uma escolha consciente. Se você for montar o workshop, você pegar isso aqui e você ter consciência. Essa é a minha epistemologia de aprendizagem, essa é a minha metodologia, esse é meu método, e isso está ligado, porque isso aqui trabalha como um corpo só. E quando tem uma divergência entre uma coisa e outra, às vezes você não atinge o fruto de aprendizagem que você quer, o objetivo. Por exemplo, recentemente, o governo, em parceria com uma universidade, propôs um curso de literacia midiática para professores. O objetivo professores da educação básica. O objetivo de aprendizagem deles, o fruto que eles queriam, era uma coisa mais prática, mais crítica, interativa com os professores. Aí eles pensaram lá, eu quero uma maçã.
Só que aí, na hora deles montarem essa árvore, começaram lá na raiz com epistemologia tradicional, porque o curso tinha uma linguagem totalmente assim, nós sabemos, vocês não, que é aquela imagem que eu mostrei lá no início da série. As metodologias, quando eu vi as 3 primeiras aulas, tinha uma metodologia só de exposição, parecia Telecurso 2000, eles só ficavam falando o conteúdo para os professores com a câmera ligada. E o material didático da primeira aula era um artigo de 50 páginas, não era um curso de mestrado, era um curso para professores de educação básica, que dá aula em 2 ou 3 colégios e vai fazer aquele curso no final de semana. O resultado, quando eu vi a árvore que eles montaram, eu falei, isso aí não vai dar uma maçã, isso aí pode dar um problema. Isso, assim, lá no início. E aí, o curso realmente teve um flop tão grande que quando estava faltando 3 meses para acabar, eles estavam tentando fazer repescagem de quem se inscreveu para o curso. Então, isso aqui é muito importante. E, às vezes, tem pessoas que estão, às vezes, em posições até altas e continuam errando nisso aqui. Planeja um fruto, eu quero que eles tenham uma aprendizagem ativa, eu quero que eles tenham autonomia, mas vai lá no tronco, vai lá na raiz e bota uma epistemologia que não produz autonomia, bota um método de aprendizagem que é de cópia, que não produz pensamento crítico e quer que dê a maçã no final, mas isso não acontece, porque a aprendizagem é um fluxo entre atores, seja um fluxo unidirecional ou multidirecional, é um fluxo. E esse fluxo, ele é composto de partes, mas essas partes, elas trabalham de forma orgânica, devem trabalhar de forma orgânica, se a gente quiser chegar no objetivo com clareza. Então, a nossa ideia foi usar isso aqui como parâmetro para montar. Então, quando a gente montou o Desenforma, usou ali em escolas, a gente usou dentro dessa perspectiva aqui e dessa daqui, e também contribuir para pessoas que às vezes queiram montar seus projetos educativos, sejam da comunicação, não tenham tanto contato com isso, para poder usar ali e montar o seu passo a passo do seu projeto. É isso, obrigada.